Hoje vamos falar sobre day trade em opções, como comprar opções para fazer um giro curto na bolsa. Essa mesma estratégia tem feito muitos traders migrarem para o mercado de opções para ter mais previsibilidade e uma alavancagem sob controle. Então eu vou te ensinar em 4 passos super simples como você vai conseguir fazer para implementar um sistema de day trading e que você consegue comprar opções e ganhar uma rentabilidade de R$300 por dia investindo pouco tempo na bolsa de valores. Então para aprender a comprar opções e fazer day trade, me acompanha até o final desse vídeo. Vamos embora! Fala, amigo trader, beleza? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Agora aqui na minha tela eu já vou mostrar para você o que seria um day trade numa opção de forma bem prática, beleza? Primeira coisa, a gente tem que observar um contrato bem curto. Então a gente vai estar observando, por exemplo, 13 dias úteis num ativo super líquido. Não se preocupe que eu vou entrar em todos os detalhes para que você saiba como fazer day trade de opções, mas para você entender o tipo de rentabilidade no início do vídeo para você já sacar como fazer, ok? Por exemplo, Vale 3 é um ativo super líquido, eu quero que a Vale 3 caia, então eu vou comprar uma put, beleza? Vamos entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Só quero que você entenda que você selecionando uma put, por exemplo, a Vale Q 719, você entra no gráfico de 15 minutos, que é o recomendado para você que faz day trade, beleza? Nunca descer demais o seu gráfico, senão você vai lutar contra o robô da corretora. E aqui você consegue estar observando a rentabilidade aqui, por exemplo, dessa put. Em apenas um dia você consegue mais de 72% de rentabilidade. Ou seja, o cara que comprou essa put no início do pregão, a Vale caiu lá seus 3, 4%, só que a put valorizou 72%. É por isso que muita gente está fazendo day trade de opções. E para você que quer resultado rápido em opções, vou te mostrar como fazer day trade de opções ao longo desse vídeo. Então a ação da Vale 3, ela em um dia mexeu 3 a 4% e a opção dela mexeu 72%. Então esse que é o poder de alavancagem das opções. Muita gente vai para o day trade mini índice, mini dólar, só que você não tem uma previsibilidade, sua alavancagem pode ficar muito descontrolada. Comprando opções você faz isso de forma muito mais simplificada e você consegue ter uma maior constância nos seus ganhos. Em um dia essa put valorizou isso, em 2 semanas 533%. Então, dependendo de como você esteja fazendo o seu trade, mesmo sendo day trade ou swing trade, você consegue estar pegando esse tipo de movimento que é muito mais explosivo do que outros tipos de operações. Então, com R$500 você conseguiria ter feito R$355 em um dia. E com 5 mil você faria aproximadamente uns R$3.000 rapidamente, em coisa de algumas horas você já consegue ter esse resultado. Inclusive, muitos traders da nossa comunidade já têm pego esse tipo de movimento, que são reversões rápidas que a gente fala, igual você está vendo aí na tela. Parte do nosso grupo foca nas estratégias de curto prazo e parte foca nas estratégias de renda, que você consegue gerar renda. Entenda o seguinte, tá? O mundo das opções, ele pode te dar a flexibilidade de você operar day trade ou você fazer operações mais longas. Entenda que não há julgamento nenhum. Eu, por exemplo, eu comecei operando day trade, mini índice, e não tive sucesso há muitos anos atrás. Só que hoje em dia, quando você vê outras classes de ativo que dão resultado para você, você tem que fazer o seguinte, você tem que testar ela, beleza? Então, se você é um cara mais imediatista, você quer resultado mais de curto prazo, e você quer ter seu risco sob controle, o day trade pode fazer sentido para você e é nele que a gente vai falar nesse vídeo. Algumas vantagens aqui de você operar day trade em opções, né, se comparado a outros tipos de estratégia. Primeira coisa, você tem menos corrosão do tempo, ou seja, o θ, que é aquela grega que você vai perdendo a cada dia que passa um pedacinho da sua opção, como você está operando no curtíssimo prazo, pegando movimentos de 50%, 60% de valorização, você não tem o peso ali do θ na sua operação. Você está trabalhando mais o gama e o delta, ou seja, o quanto que a ação vai mexer, o quanto que a opção dela vai mexer. Então, a ideia central aqui no day trade de opções, que eu quero que você leve com clareza, né, para suas operações, é que você tem que estar operando contratos curtos, no dinheiro, se possível, né, a sua opção no dinheiro e de opções muito líquidas. Então, você vai ter que fazer operações aí. Nem em todos os ativos você consegue fazer day trade em opções, que isso fique bem claro, senão você vai pagar um spread muito grande e não vai ter os resultados que você quer. E a segunda vantagem é que você tem um movimento parcial, você não precisa esperar 200% de valorização, você consegue rapidamente já fazer um ganho, né, intradiário aí no day trade e você já consegue botar no bolso essa operação. Então, você compra lá a
opção a 30 centavos, coisa assim, e você vai vender ela ali nos 45 centavos, um negócio assim. Então, entenda que você compra e você pode vender depois. Muita gente fica travada nisso. Mas, pô, vou comprar e como é que é o exercício? Não tem esse problema. Você vai comprar e vai vender logo depois. E a terceira vantagem é para o perfil de trader mais imediatista. Existem vários tipos de traders. Eu, como mentor, eu não posso falar só de um tipo de estratégia. Tem gente que se identifica mais com estratégia de curto prazo. Então, se você lida bem com esses momentos de ansiedade e tudo mais, você tem tempo para ficar na tela, com certeza o day trade faz sentido para você. Então agora eu vou começar a entrar em detalhes desse sistema de trading que você vai estar operando o day trade em opções, como é que faz para você montar um sistema de trade, day trade de opções. Entenda que a gente tem que ir para o campo de batalha e testar, não adianta a gente falar só de um tipo de estratégia, a gente tem que ver o que ela é boa para a gente. Nossos resultados é que vão dizer para a gente se de fato a gente está tendo êxito naquilo ali. Então, antes de você já vir com preconceito, não, day trade de forma alguma, às vezes vale a pena para certas classes de ativo. Posso te dizer que o day trade de opções é muito mais seguro do que o day trade mini índice, mini dólar, que é um negócio super alavancado e que você não tem controle aí no movimento da ação. As opções servem para 3 motivos principais. Ou para gerar renda para você, caso você já tenha um bom capital e você quer fazer operações de renda, operações de venda coberta de call, venda coberta de put, ou você consegue fazer também através de strangle, estratégia de volatilidade. Se você tem um capital maior, você pode fazer esse tipo de estratégia de renda. Isso aí é o melhor, as opções são melhor utilizadas para esse sentido, você fazer venda de opções. Agora, você também consegue pegar movimentos explosivos, né? Nada impede você de fazer um movimento ali, uma aposta direcional, né, no curto intervalo de tempo para você ganhar rapidamente, sem problema, arriscando perder também o que você tem. Então, o movimento explosivo, ele te dá esses dois lados aí e na dose certa você consegue fazer dinheiro. A terceira função da opção é você se proteger. Se você tem uma carteira de ações, por exemplo, você tem ali uma Petrobras, se você compra put Petrobras, você zera o delta da sua operação. Então você fica travado, vamos colocar assim. Então aprendendo opções te dá essas 3 características para você sempre ganhar dinheiro no mercado. Então o tema central do day trade de opções é você comprar opções muito líquidas, sempre na ponta comprada, beleza? Com bastante liquidez, contrato curto, e você fazer a compra dessa opção para você vender, né, no mesmo dia ou no máximo carregar essa posição por 1 ou 2 dias mais. Então o objetivo é você fazer um giro curto, como se fosse um scalp das suas operações e buscar aí uma rentabilidade boa no curto intervalo de tempo. Liquidez importa muito, porque como opções já é um negócio que não tem muita liquidez, mesmo para swing trade, dependendo da sua estratégia, você vai ter problemas. Agora, no day trade é essencial e é o primeiro passo. Daqui a pouquinho eu vou te contar como faz para você consultar as opções mais líquidas que você está operando. Então é essencial você fazer isso somente nessas ações que tem bastante liquidez. Senão não adianta, você vai pagar um spread tão grande que não vai compensar esse custo operacional, entendeu? Não vai compensar. E a verdade é que no Brasil o mercado de opções ele é muito líquido na ponta aqui de curto prazo, entendeu? Ou seja, os contratos mais curtos aqui agora, vencimento próximo geralmente, 10 dias úteis, 15 dias úteis, geralmente são os mais líquidos. Infelizmente é assim que a Bolsa Brasileira se comporta. Então você fazendo day trade nesses contratos mais curtos, você vai ter mais liquidez, mais facilidade para entrar e sair na sua operação com sucesso. Então agora eu vou te trazer o sistema de day trading aqui em opções mastigadinho, a receita do bolo em 4 passos para que você consiga começar a aplicar day trade de opções, começar a gerar recursos aí para você. Primeiro passo, selecionar o ativo que você vai estar operando, beleza? Então qual é o ativo mais líquido, qual é o contrato, tudo isso nesse primeiro passo, ok? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui no site opções.net.br para você saber qual opção que você vai negociar. Você vai vir aqui em opções, beleza? E você vai vir aqui em liquidez nas opções. Então você sabendo a liquidez, você vai saber se vai ter a opção para você negociar, senão não adianta nada. Inclusive, se essas dicas estão te ajudando a você ganhar dinheiro com opções e entender esse mercado e destravar esse mercado de opções, então clica no botão inscrever-se já e ativa as notificações para aprender a ganhar dinheiro nesse mercado. Então aqui estão os ativos com maior liquidez nas opções. Então eu recomendo você se ater basicamente a esses ativos aqui, beleza? Esses 10 primeiros mais líquidos que estão aí. Petrobras, Bova11, Vale 3, Bradesco, Banco do Brasil, Magazine Luiza e Itaú. Então, se você se ater a esses ativos e um pouquinho mais outros ali, Via Varejo, Uzi Minas, até IRB, você consegue fazer day trade opções com segurança, sem precisar, né, ficar ali toda hora
perdendo dinheiro para o spread. Então, você sabendo esses ativos, você já vai olhar o gráfico deles. Vamos então agora para o segundo passo. Segundo passo, análise gráfica. Olha só, eu não vou fazer análise gráfica de day trade, porque o gráfico da opção, ele não reflete o comportamento de como é que está a ação. Então, o primeiro erro do pessoal é esse, achar que tem que analisar o gráfico da opção. Isso não existe. Você vai analisar o gráfico da ação e recomendo você ver zonas de negociação importantes. Então, a mesma análise que o swing trader faz, o day trader tem que fazer também. Se ele quer um movimento curto, ele tem que pegar uma região forte, especialmente forte para você conseguir um movimento rápido também. Então, por exemplo, o Vale 3, nesse sentido, ela está aqui numa região de linha de tendência de alta. Desde novembro aqui de 2021, como você está vendo aqui na minha tela, tocou uma, duas, três vezes, quatro vezes e agora tocou mais uma vez, beleza? Então, ela está indo agora para o quarto toque, o movimento no semanal. Estou analisando o gráfico semanal. Não vem para analisar gráfico pequeno, que você não vai pegar porcaria de movimento forte nenhum. Então, você quer fazer day trade? Beleza, mas pega uma região relevante, senão não adianta. Então, hoje, quarta-feira, por exemplo, eu já vou para o pregão sabendo, pô, Vale está numa região muito relevante em que o papel pode ganhar força muito rapidamente. Vou olhar o minério, vou ver como é que está o comportamento de outros ativos, da bolsa no geral. Mas o importante é você saber, o ativo está numa zona de negociação relevante? Se ele tiver, meu amigo, eu não vou nem esperar confirmação nem nada. Você já pode simplesmente emitir, por exemplo, uma compra de call. Ou você vê um ativo, por exemplo, Petrobras, né, em que ele tocou aqui numa espécie de uma resistência, não tão longa, mas uma resistência interessante, né, buscou fechar o gap aqui nos R$14, teve pessoal da nossa comunidade já entrando em compra de put em Petrobras, entendeu? E resultados vêm em consequência de você entender essas zonas de negociação, beleza? Então, vendo essas zonas de negociação dos seus ativos aí, você consegue fazer um day trade já no dia seguinte, já sabendo, pô, o papel tá ali numa parede. Então, no intradiário, no gráfico de 15 minutos, eu posso estar procurando uma entrada aqui na opção. Então, sempre analise o gráfico de longe, veja essas zonas e você já pode fazer assim. Chegou numa resistência, você compra put, chegou num suporte, numa linha de tendência de alta, você compra call. Então, você vai comprar a call se você quer que o ativo suba, você vai comprar a put se você quer que o ativo caia. Simples assim, nos ativos mais líquidos, claro. E o terceiro passo é você esperar isso aí acontecer. Por exemplo, aqui em Petrobras, eu não vou entrar aqui no momento, eu vou esperar, tem que ter paciência. Não adianta você ficar querendo forçar a barra. Vejo muito trader forçar a barra, isso não dá certo, tá bom? Para você fazer um day trade eficiente, você vai esperar então Petrobras chegar aqui embaixo, por exemplo, numa zona de linha de tendência de alta, uma zona de negociação, e aí sim faz sentido você comprar uma call, porque o movimento é rápido, cara. Você não precisa que o papel bata aqui e volte todo. No day trade você pega movimentos rapidinhos, pequenininhos, entendeu? Então, ao invés de você comprar, por exemplo, uma call para o papel subir até lá em cima, você pode comprar para pegar um movimentinho pequenininho aqui. Você não corrói pelo tempo e é rapidinho esse movimento, num dia só você já bota o lucro no bolso. E o quarto passo é você saber exatamente o que fazer. Você vai ver aqui, por exemplo, Petrobras. Eu vou esperar a Petrobras então chegar aqui embaixo. No que tiver aqui embaixo, nos R$21, coisa e tal, eu vou comprar uma call. Aí como é que seria isso? Eu iria vir aqui, colocar Petri 4, beleza? Aí Petri 4 abre aqui, estou na Profit Pro, se você não sabe, você tem que contratar uma boa plataforma, principalmente se você vai fazer day trade, beleza? Então vai abrir Petri 4, eu vou estar esperando, olha como é que o gráfico do 15 minutos é bem líquido, né? Aí a gente vai subindo aqui para o gráfico de um dia para esperar o papel tocar nessa região que eu falei para você. Como é que seria feito isso? Seria uma compra de call no contrato mais curto, esse aqui mesmo, esse aqui que não se opera para swing trade e operações de renda, beleza? Atenção nisso. Agora aqui em 13 dias úteis a gente consegue estar colocando aqui uma call no dinheiro, vou estar comprando uma call no dinheiro, no contrato curtinho, beleza? Pagando aí R$1, seja lá qual for o valor que tiver, não se importe com o valor, dane-se. Volatilidade, nada disso importa no day trade. Tempo passando, o que importa é você comprar
e você está visando que o papel vai dar uma movimentada e você vender no mesmo dia, entendeu? Então a ideia é você comprar, por exemplo, a R$1, esperar valorizar. Recomendo aí para você, por exemplo, uma boa gestão de risco é você esperar 50% de valorização, anota aí, 50% de valorização na alta dessa opção ou 25% caso venha para baixo, tá bom? Por exemplo, se você compra R$1, você vai estopar a 1,50 no ganho, sempre você vai estar comprando opção, nunca venda opções no day trade. Você pode ter um risco aí muito grande desnecessário no intradiário, sempre comprado. Então você vai comprar R$1, vender a 1,50, por exemplo, ou comprar R$1 e encerrar em 75 centavos. Então, esse risco-retorno é um risco-retorno que dá muito certo, o risco-retorno de 2-1 no intradiário do day trade de opções. Muita gente me pergunta, pois, mas você tem que encerrar a posição no mesmo dia? Você não precisa, porque em opções você já está alavancado no fato de você estar comprando a opção. Então você pode sim levar para o outro dia, tá bom? Se não chegou ali nos 50%, você pode esperar 1-2 dias. Então acaba virando um swing trade de curto prazo, entendeu? Um movimento rápido. Você não precisa encerrar no mesmo dia. Essa é uma grande vantagem comparada a outros tipos de day trade por aí. Outra questão, imposto de renda é 20%, não é 15%. Então você vai pagar 5% a mais de imposto por estar operando day trade de opções. Então essa que é a atenção, a única diferença é essa comparada às opções normais, né, que é de 15% o seu imposto de renda. O risco é como o risco de qualquer compra de opções. Você comprou a opção, o máximo que você pode perder é o dinheiro que você está colocando ali. Se você coloca R$500, lógico que eu estou te falando para você não deixar os R$500 virem pó, você estopar antes, beleza? Mas o máximo que você pode perder é esse capital que você está colocando. Então, muita atenção, né, no risco das opções compradas. Assim, é muito importante você saber o que você está fazendo. Não adianta você entrar nesse mercado e ser mais um mercado que você vai tentar, que vai não sei o que não sei o que lá. O ideal é você ter uma metodologia, um passo a passo que você vai seguir para que você consiga aplicar isso aí na prática, saber escolher a opção correta, saber quais são essas zonas de negociação analisadas, o pessoal falando sobre quais são as oportunidades do dia. Então, se você quer fazer isso aí acontecer, eu te convido a participar da mentoria do Trader Raiz, o link vai aparecer em algum canto aqui da tela para que você aprenda sobre opções. Que aí você escolhe estratégias como day trade, escolhe estratégias como renda, geração de renda se você tem um patrimônio maior. Você consegue estar criando renda com as opções, dependendo da escola que você for tomar. Se você for para o lado de curto prazo ou mais de longo prazo, com opções longas, independente do caminho que você for escolher, com certeza vale a pena você estar entrando dentro da comunidade sabendo as melhores oportunidades para você botar dinheiro no bolso. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre day trade de opções, coloca aqui embaixo nos comentários, você sabe que eu respondo todo mundo, beleza? Um grande abraço, amigo, valeu!